projetos abolicionistas que tinham um potencial muito mais democrático do que aquele que, por força desses jogos de poder, acabou sendo vitorioso, não apenas por força da figura da princesa Isabel, mas inclusive pelos desdobramentos da abolição no período republicano. O Rui Barbosa, que é um dos redatores do projeto, defende no parlamento que é um salário mínimo para os ex-escravos. Então isso gera uma grande reação, forma-se nesse momento, como se formou durante o ventre livre, os clubes da lavoura, reações políticas dos escravistas, né, que também é importante lembrar que sempre se diz no Brasil que o Brasil não teve escravistas, teve muitos, e escravistas políticos, né, organizados, declarados, que fizeram a defesa sistemática da escravidão no parlamento. O grande problema da comunidade negra não é o 13 de maio, e sim o 14 de maio. O que fazer 14 de maio? Estou liberto, mas e aí? Eu vou para onde? Fazer o quê? Trabalhar o quê? O dia seguinte da abolição. Esta população colocada em disponibilidade, o mercado não absorvia a todos. As mulheres que já trabalhavam na casa dos senhores continuaram trabalhando, só que não mais na condição de escravo. Daí a origem do trabalho doméstico. Mas o mercado não absorvia todos. E chega ao Brasil a mão de obra italiana para substituir a mão de obra escrava. E aí, se nós não tivermos um tratamento igualitário que permitisse a essa população liberta a integração no mercado de trabalho, nós percebemos essa divergência que vem até os dias de hoje. Após 1888, né? Nesse primeiro momento, de 1530 a 1888, o negro era tratado pelo direito como objeto, pelo direito civil como objeto, como coisa, como bem, né? E pelo direito penal como uma espécie de inimigo. Ele não vai ser visto, ele não vai ser lido juridicamente como sujeito entendido como portador de direitos fundamentais, né? Essa visão ela virá somente após a abolição, após 1888, e aí a gente tem uma ruptura de fato de paradigma. O negro, teoricamente, alça o mesmo status que o branco, né? Há uma equiparação, pelo menos formal, desse status jurídico entre o negro liberto e o branco livre, entre aqueles cidadãos livres, mas não há uma equiparação material, uma equiparação real a esses cidadãos. O negro ele não se torna cidadão. 10 anos depois, em 1899, o segundo jornal negro de São Paulo, O Progresso, ele vai justamente demonstrar uma profunda frustração em relação àquilo que se anunciava como promessa há 10 anos antes. E aí eles vão apontar justamente um pós-abolição em que se acentuava uma série de práticas de discriminação racial que se percebia no período imperial, mas que parecia se agravar. E eles, inclusive, vão questionar, nesse jornal Progresso, a legitimidade e a funcionalidade das políticas de imigração que investiam uma quantia muito maior na remuneração de trabalhadores europeus, né, simplesmente pelo fato de negar emprego a essa população nacional expressivamente de origem africana. Certamente a mais relevante
legislação que teve um impacto desproporcional na população negra foi exatamente a lei de imigração. As leis de imigração adotadas pelo país. Porque essas leis de imigração não apenas favoreciam, mas só admitiam no país pessoas europeias, vistas como racialmente superiores, e essas pessoas europeias vinham com que motivo? Para melhorar a raça, e chegando aqui, elas tiveram acesso ao que pessoas negras não tiveram. A terra, a educação, a acesso a postos de trabalho especializados, inclusive acesso a postos de trabalho nas empresas, porque aquele era o momento do nascimento do capitalismo industrial no Brasil. Fica muito clara nessa transição do escravismo para a liberdade, sobretudo na transição do Império para a Primeira República, essa substituição do grilhão da escravidão pelo jugo da lei. Né? Antes eu tinha ali um sistema de castas, um sistema de assujeitamento explícito do negro. Quando ocorre a abolição e posteriormente a República, acredita-se que haverá uma ruptura com esse sistema antigo, mas o que ocorre é justamente a permanência da opressão, agora sob nova roupagem, mas o que transcende, o que permanece é justamente essa cadeia de opressões, que antes viu o negro como escravo, agora não vê como escravo, mas continua vendo o negro nesse lugar de subalternização. Um dos exemplos mais interessantes disso, a meu ver, é justamente o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, quando ele estabelece os crimes de vadiagem e criminaliza a capoeira, né? A gente tem aí a criação intencional de criminosos pelo direito. É um processo que a criminologia hoje, a criminologia crítica, sobretudo, se volta a estudar, né? Mas a gente vê claramente a criação do criminoso pela norma jurídica. Se a gente pensa em todo o contexto social desse período, as pessoas que estão sem empregos formais, que estão nesse limbo, que foram preteridas em razão da contratação de pessoas brancas, né, pelas políticas migratórias, são justamente os negros. E aí eu tenho uma lei que criminaliza justamente o não fazer nada, né? Esse estar sem um trabalho formal no momento em que se preteria claramente as pessoas negras para a contratação dos brancos. A capoeira é outro exemplo, né, de criminalização de símbolos da negritude. O Brasil teve 350 anos de escravidão. Essa escravidão determinou o funcionamento da economia, da política, do direito, da cultura. Determinou a composição racial e determinou também, no século XIX, a forma como as autoridades pensavam o futuro da nação. Então, a preocupação era a seguinte: esse é um momento de grande influência do determinismo racial. A questão era a seguinte: bom, vejam só, os países desenvolvidos, Estados Unidos, França, Inglaterra, são países brancos. Então, como nós que vivemos em um ambiente tropical, em um ambiente no qual há essa pluralidade de raças, e especificamente, primeiro, um grupo étnico que não era realmente considerado como branco, porque havia também, naquele momento histórico, uma hierarquia muito clara entre os povos brancos.
E os povos ibéricos não eram exatamente o suprassumo, estavam também num nível abaixo da evolução racial. Então, primeiro tinham os germânicos, escandinavos e britânicos, e depois todo o resto. Além disso, nós tínhamos a presença de africanos e ameríndios, que nem sequer eram considerados seres humanos, que definitivamente não tinham o mesmo tipo de humanidade, não é? Qual foi a proposta do governo brasileiro para resolver este problema, que não era no momento não era apenas um problema racial, era um problema político, era um problema econômico, que determinaria o futuro da nação. Nós precisamos eliminar a herança africana, a herança ameríndia. Então, nós vamos utilizar primeiro o processo a imigração europeia. Nós vamos trazer europeus para cá. E, novamente, as nossas autoridades queriam alemães. Como a maioria dos alemães queriam ir para os Estados Unidos, eles tiveram que se contentar com italianos. O século XIX, na verdade, ele é pautado por uma aura de cientificismo, né? Eu tenho ali, de meados do século XIX para frente, a explosão de teorias bioantropológicas. Eu vou ter o nascimento da criminologia com as teorias, com a frenologia, enfim, com as teorias que entendiam que o crime era um fenômeno do sujeito, né? Era um fenômeno pessoal, influenciado muito pelos estudos do Darwin, né? A questão do determinismo social também, que vai ser traduzido para esse momento de forma muito significativa. E vai haver uma reconfiguração do racismo na travessia do século XIX para o século XX. Ali. Com a abolição, rompe-se também com o discurso anterior, que vendia o negro como passivo, como submisso, como prestativo. E o negro passa, então, a ser visto como vagabundo, como indolente, como preguiçoso. E esse vai ser o discurso que conduz, que vai ser o fio condutor da percepção do negro na sociedade brasileira. Os jornais vão ter um forte impacto disso, né? Vão ser esse veículo mais expressivo que vai popularizar esse discurso sobre o negro. Isso necessariamente surte efeitos no imaginário coletivo do período. E aí a gente tem uma naturalização dessa imagem do negro como o indesejável, como o corpo abjeto, que é uma perspectiva que inegavelmente chega até nós até hoje, como consequência dessa reconfiguração do racismo na transição do século XIX para o XX, até início do XX. Né? Essas teorias raciais vão se popularizar muito no Brasil através de intelectuais brasileiros mesmo, como Nina Rodrigues, Oliveira Viana, enfim, Renato Kell. A questão da miscigenação no Brasil, que é um processo muitas vezes violento, a gente não pode se esquecer nunca disso, e um processo conduzido por uma ideologia de embranquecimento, que foi muito forte de finais do século XIX para início do século XX também no Brasil. Então, todos esses fatores eles acabam contribuindo para essa ideia de uma relação de cordialidade entre senhores e escravos, que não necessariamente correspondia à crueldade daquele sistema, mas era a narrativa que se vendia. Em contraposição aos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos vai ser essa antítese usada por vários abolicionistas para afirmar que no Brasil não houve um processo de segregação institucional, né, já que aqui, teoricamente, nós não teríamos leis que criassem obstáculos à ascensão social dos negros. Vão utilizar, inclusive, experiências pontuais de mulatos, né, os ditos mulatos que conseguiam ascender socialmente, um ou outro,
para afirmar que esses exemplos episódicos, que essas exceções era o que comprovava que no Brasil não havia esse preconceito racial. E aí o discurso que se vende sobre esse mito da democracia racial é justamente que o preconceito aqui é um preconceito social, de status, é um preconceito muito mais patrimonial, por assim dizer, financeiro, do que um preconceito baseado no fenótipo, como foi nos Estados Unidos. No próprio livro dele, Joaquim Nabuco, no próprio livro Abolicionismo, o Joaquim Nabuco faz essa menção aos Estados Unidos, ao sistema dos Estados Unidos, para dizer que aqui não se criou obstáculos efetivos, obstáculos jurídicos à ascensão dos negros no Brasil. Mas isso é uma leitura até mesmo desatenta, eu diria. Nós tivemos leis específicas que impediam negros, por exemplo, de frequentar escolas públicas. A Lei da Educação de 1837 do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, ela impedia os negros e os doentes de moléstias contagiosas de frequentar as aulas, e os negros livres ou libertos, independentemente do seu status, seu status libertatis, da sua situação de liberdade, e essa restrição baseava-se única e exclusivamente no fenótipo. Ou seja, é uma lei segregacionista. O mito da democracia racial, embora a gente afirme como marco teórico, como expressão científica, o livro do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, ele é muito anterior. Ele se forma por uma série de fatores, que dentre eles a perspectiva de visitantes que estiveram aqui, visitantes estrangeiros que estiveram aqui no período do século XVIII e XIX, sobretudo Debré, Saint-Hilaire, que vão escrever os seus relatos, percebem a escravidão, mas vão fazer o seu relato a partir de um Brasil pitoresco, a partir de um Brasil em que havia boas relações entre escravizados e senhores, e aí eles vão tomar como ponto para fazer essa afirmação as relações sexuais mesmo, havidas entre senhores e escravos. Um outro fator que contribui para esse mito é justamente o discurso abolicionista, que vai vender o negro como submisso, como passivo, como prestativo, e aí aquele negro que sente prazer em dar sua mão de obra em troca da afeição do seu senhor. Perceber como que esse debate sobre o racismo, sobre o preconceito de cor ou ódio de raça, como se usava na época, ele tem uma longa duração no Brasil. Não é algo que vai ser inaugurado no período do pós-abolição. O que a gente tem é uma estrutura, uma matriz narrativa de história do Brasil que, por muito tempo, até recentemente, não lidou com o racismo como sendo algo que estruturasse os espaços, a sociabilidade brasileira. E observar a trajetória desses sujeitos e as lutas individuais e coletivas que eles travaram nos permitem justamente acompanhar como a política institucional, de maneira sofisticada, foi inclusive sendo feita como forma de silenciar insatisfações e projetos de participação nessa nação em que a presença negra efetivamente não se resumiria ao lugar, à condição dos escravizados. Foi um projeto mesmo de branqueamento que o Estado brasileiro adotou, e de branqueamento físico e também de branqueamento cultural. E, entretanto, a gente vê a pujança da cultura negra nesse país, e a gente vê essa população sobrevivendo e se organizando. E quando você pega, por exemplo, as comunidades tradicionais de matriz africana, também conhecida como os terreiros, por exemplo, nessas comunidades está vivo idioma, indumentária, está vivo princípios civilizatórios, está vivo tecnologias, formas de se organizar, de viver, de se relacionar com o meio ambiente. Isso mostra a força que tem essa cultura, essa história, essa tradição, e o quanto essas pessoas se organizam. Mas eu acho que um símbolo
dessa capacidade de disputar narrativa e de se influenciar está na própria criação do 20 de novembro e a afirmação do 20 de novembro da história de Zumbi e de Palmares. Né? Porque quando o movimento negro começa a pautar essa questão, na década de 70, começando com o poeta Oliveira Silveira, do Rio Grande do Sul, e com o grupo do qual ele fazia parte, que era chamado de Palmares, naquele momento se celebrava no Brasil o 13 de maio como a data para celebrar a população negra, mas se celebrava louvando a princesa que seria a redentora dessa população negra, e aí ele começa a imaginar, mas a redentora como? Se foi aprovada uma lei absolutamente inócua, uma lei com apenas 2 artigos, uma lei que não promoveu reparação, que não promoveu integração, que não resolveu nenhum dos problemas construídos no período da escravidão, né, em relação à opressão, à negação de direitos, à negação de acesso a bens e serviços, muito pelo contrário, né? Logo após a Lei Áurea, você tem marcos legais para criminalizar a forma de ser e viver dessa população, né? Criminalizar o samba, criminalizar a capoeira, diminuir a maioridade penal, partindo das teorias lombrosianas de que a população negra teria uma tendência precoce à criminalidade, e isso está presente no imaginário até hoje. Joaquim Nabuco é o político mais brilhante aí do século XIX, que nós tivemos precisamente por conta dessa crítica que ele faz à escravidão e da necessidade que ele via, de um modo muito percussiente, de ter uma verdadeira abolição moral, não é isso? Quer dizer, ele usava o termo moral e tal, né? Então, que é exatamente o termo mais adequado também. Ou seja, você tem que eliminar a humilhação e o desprezo social ligado à condição do negro, que nunca foi feito. Muito por força de uma atuação dessa intelectualidade ativista negra, em especial nos últimos 40 anos, a própria academia brasileira, em sua dimensão elitista, foi confrontada a produzir uma renovação de leitura, mas também essa academia tem sido ocupada por um número cada vez maior de pessoas negras interessadas em fazer uma outra leitura do Brasil. Nós estamos num momento em que, mais do que iniciar uma reescrita da história, nós já estamos disputando os canais de vocalização e de escuta dessa renovação narrativa, historiográfica, que alcança a geografia, as letras, né, a literatura, o próprio cinema, todos os campos do saber, não só das humanidades, mas também das outras áreas. Desde o pós-abolição, foram criadas diversas estratégias para manter essa população nesse patamar, para fazer com que ela não atinja outros postos, outras posições, para fazer com que ela não chegue, de fato, a usufruir dos bens dessa sociedade. Então, imagino que hoje a gente tem que lutar contra isso. É um modo de você deixar um grupo alijado dos benefícios que essa sociedade tem, e a gente precisa reverter essa história. Que ninguém tocou na escravidão como tema principal, a não ser Gilberto Freire, que ele pôs no Casagrande sem usar, mas depois para negar, para dizer que a gente vem mesmo de Portugal, o país não tinha escravidão. Né? Ele analisa a escravidão não como um dado novo que vai instituir uma sociabilidade nova, mas uma continuidade da herança portuguesa, entendeu? Né? O que eu acho que é extremamente problemático. Então, e se ele, que foi o cara que mais problematizou, ele vai negar, nenhum outro grande pensador vai pôr a relação da escravidão como sendo o dado principal.
o livro de Gilberto Freire vai ser a expressão científica maior dessa ideia de democracia racial no Brasil, que só vai começar a ser desmistificado, só vai começar a ser desconstruído em 1948, com um estudo encomendado pela ONU, que o Florestan Fernandes vai encabeçar no Brasil, né? E o Florestan Fernandes ele vai atrás justamente de demonstrar a existência ou não dessa dita democracia racial no Brasil. E ele chega à conclusão de que isso, de fato, é um mito, de que não existe democracia no Brasil. Nós temos preconceito de ter preconceito. Na esfera pública, nós afirmamos que não temos preconceito, que condenamos o racismo, mas reproduzimos sistematicamente o racismo nas nossas relações privadas, né? Enfim, vai ser um longo processo até que o Brasil se livre institucionalmente desse mito da democracia racial. Projeto político transformador, que é exatamente, não é, o que está presente na Constituição de 88, requer a construção de uma democracia substantiva no Brasil. E, ao mesmo tempo que nós falamos de uma democracia substantiva, ou seja, numa democracia que promova a inclusão de grupos tradicionalmente marginalizados por essas mesmas elites e pelas políticas que elas utilizam para se manter no poder, também requer uma democracia participativa. Uma democracia na qual os diferentes segmentos sociais possam ter acesso aos processos decisórios. Uma democracia na qual todos os grupos estão devidamente representados, não é? Nas casas legislativas, no judiciário, não é? No Ministério Público, na Defensoria Pública, em todas as instituições públicas, também nas instituições privadas, para que, não é, as demandas de direito e as demandas de respeitabilidade social sejam atendidas. Você vê o racismo estrutural declarado, nós sofremos assim durante a campanha toda, mas na véspera da eleição eu nunca vi tanta manifestação racista declarada, tanto fake news. Eu considero que ele foi muito forte, porque a gente que não estava na pele dele, a cada ato de ataque, de falas, de vídeos racistas, a gente sentia na pele, porque não estava sendo direcionado só para ele. Cada ataque que falava do Vilmar Calunga era para nós calungas também. Comecei a trançar cabelo desde criança, na realidade, mas eu nunca imaginei que isso poderia ser um ofício, até eu entender que isso também faz parte de um ofício tradicional, mas aí na minha adolescência para a fase adulta eu comecei a me profissionalizar nisso e aí logo em seguida eu comecei a trabalhar nos salões afros. Então o Salão Afro ele foi um lugar onde eu consegui fortalecer a minha identidade, a minha autoestima. Eu tinha uma autoestima extremamente baixa e aí o Salão Afro me ajudou nisso. E aí logo depois eu entendi que nos trançados e no cabelo existia uma epistemologia. Existia um tipo de conhecimento. Entrando no movimento negro, eu fui desenvolvendo melhor essa epistemologia, né? Entender os códigos simbólicos que existem em algumas etnias, de como que isso está ligado no Brasil, quando a gente fala de trança nagô, né? Que está voltado aos povos iorubanos, né? Quem são os povos iorubanos no Brasil? Enfim, os trançados, eles me deram um suleamento em relação à minha história e eu fui costurando isso na história de outras pessoas, porque a partir daí eu também comecei a organizar uma roda de diálogo chamada Trançando Ideias aqui em Brasília, em várias periferias, e aí eu comecei a dialogar com as pessoas a partir da estética.
É preciso uma nova abolição, né? Ou seja, a gente precisa de uma nova abolição, a gente precisa de proteção social, a gente precisa de resgatar a dignidade e resgatar a história dessas pessoas. A história dessas pessoas não está na Europa, a história dessas pessoas está no continente africano. Negar história é negar identidade, né? É um ato de violência.